comigo assim: você nasceu para brilhar. Você nasceu para brilhar. Vem com a pessoa que está ao seu lado e diga isso olhando nos olhos dela: você nasceu para brilhar. Você nasceu para brilhar. Eu não estou querendo dizer que você vai brilhar nos palcos, vai ser um artista de cinema, ou não sei, talvez um grande cantor, mas você nasceu para brilhar e refletir a luz de Cristo. Essa é a sua história, esse é o seu futuro, essa é a sua vida. Qual a questão disso? É muito importante nós termos uma noção, me acompanhe, que nós temos uma verdadeira identidade, por isso eu estou falando a respeito dessas palavras, a respeito do reencontro, porque o mundo, a sociedade, aquilo onde nós vivemos, o lugar onde nós vivemos, eles têm os seus valores. E o que eles querem é nos impor pensamentos e comportamentos conforme os deles. A forma de pensar, a forma de agir, questões éticas, questões morais, elas estão distorcidas em todas as camadas da sociedade e de todas as formas elas tentam influenciar a igreja. Mas eu quero lhe dizer uma verdade que está acima de todas elas, e Jesus reforça essa verdade quando ele diz assim: nós somos luz. Na verdade nós dizemos: nós somos luz. Ele diz: vocês são a luz do mundo. Diga: eu sou luz. Repete comigo assim: eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Por isso eu estou dizendo: você nasceu para brilhar, né? E no livro de Mateus, no capítulo 5, acompanhe comigo, dos versículos 14 até o 16, o próprio Senhor Jesus diz assim: vocês são a luz do mundo. Vamos repetir o que Jesus disse? Vocês são a luz do mundo. Mas ele estava falando com alguém, ele estava falando ali com seus discípulos, e agora ele está falando conosco. Então nós vamos transformar o vocês em nós, e vamos dizer assim: nós somos, mais uma vez, nós somos a luz do mundo, somos nós. E se nós somos luz, é por quê? Porque se precisa de luz, porque se precisa de uma lâmpada acesa, porque existem trevas. Então, se existem trevas em algum lugar, é preciso que uma lâmpada, que uma luz esteja brilhando para iluminar caminhos. E o Senhor Jesus, quando ele foi para o céu, ele deixou essa palavra: vocês agora são a luz do mundo. E o que isso tem a ver? Tem a ver que não se pode, acompanhe ali, esconder uma cidade construída sobre um monte. Uma cidade que está em cima da montanha, daqui do Jardim Catarina, numa noite clara, você vê a serra lá embaixo, e você vai ver cidades de Teresópolis, por exemplo, que fica bem aqui, nessa direção ao norte, porque não consegue, não tem como você esconder uma cidade que está situada em cima do monte. Eu quero dizer nessa noite, que a sua vida é essa cidade, você é esse lugar que está aceso, que está em cima do monte, para aqueles que estão no vale, possam enxergá-lo, e quererem, desejarem estar na luz de vocês. A sua luz, aquela luz brilha através de você. Então toda a luz, ela fica em cima da cidade, ela é construída naquele lugar, em cima de um monte. E assim, ele faz uma comparação que é muito interessante quando ele usa a casa, porque o monte está dizendo a respeito de cidades e de lugares, de pessoas, mas quando ele fala de uma casa, ele está dizendo que você não pega a candeia e coloca debaixo do alqueire, não coloca debaixo da cama, onde você pega a candeia, a lâmpada acesa em querosene, que tem um pavio, e coloca ela no velador, no lugar alto, para que ali ela possa iluminar a casa toda. Não importa qual seja o tipo de lâmpada, não importa qual seja o tipo de luz, ela sempre fica em lugares altos. Diga: lugares altos. Esse é o lugar que o Senhor tem para você. Ele tem um lugar alto para você. Você não está aqui e nem foi chamado e nem foi escolhido. A sua identidade não é de ficar embaixo da cadeira, escondido lá atrás. Aliás, eu não sei porquê, a igreja senta de trás para frente. Irmão, vamos acostumar a sentar de frente para trás, sabe? De frente para trás, sabe? Você não foi feito para ficar lá atrás querendo se esconder. Eu vou ver você aqui. Eu me lembro que uns anos atrás, quando eu pregava aqui todo domingo, isso aqui ficava repleto de gente, era assim também. Ficava um monte de gente encostado naquela parede lá fora, porque não cabia. Aí depois vinha chegando para cá. De vez em quando eu pegava o microfone e ia pegar lá atrás, no meio deles ali assim. Aí é ótimo, né? Que eu ficava conversando com um, conversando com o outro. Atrás. Você não foi feito para ficar escondido em lugar nenhum. Você nasceu para brilhar. Não sei como não se pode esconder uma cidade sobre um monte, sabe? A sua luz precisa estar na casa, precisa estar brilhando sobre aqueles que estão na casa. Porque às vezes tem um problema de família, né? Mas como é que se resolve um problema de família? Com a luz de Cristo brilhando sobre a família. Quem está comigo diz amém. Então é isso que Jesus está dizendo. Você não coloca nunca escondido. A luz sempre fica acesa em algum lugar que brilhe. Então no versículo 16 ele diz assim: brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam. Os homens precisam ver. Repete: todos precisam ver.
A luz, todos precisam ver a luz, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a quem? A você? Não, ao Pai de vocês que está nos céus. Quando você brilha, a luz de Cristo brilha, e Pai, nosso Deus e Pai, Ele é glorificado no céu. Agora deixa eu dizer uma coisa para você, essas lâmpadas estão todas acesas, mas elas não têm luz própria. Na verdade elas brilham, elas incandescem, tem lâmpadas de LED, tem lâmpadas fluorescentes, mas se desligar a energia, o que acontece com elas? Apaga. Assim também uma lamparina, se faltar querosene, o que acontece com ela? Apaga. Mesmo que seja a menorá que tinha lá no templo de Deus, se faltar azeite, o que acontece? Apaga. Por que eu estou dizendo isso? Porque a sua luz brilha, ela brilha através de você, mas ela não vem de você, ela vem de uma unção do Espírito Santo, do óleo de Deus que está dentro de você, e é Ele que faz essa luz brilhar. Porque você vai dizer, mas eu não consigo, a minha família está difícil, eu tenho problema, eu tenho circunstâncias, eu sei, eu entendo, eu compreendo, mas é a luz de Jesus que está refletindo sobre você, e essa luz, diga, a luz de Jesus, não pode ser apagada. O único jeito de apagar essa luz é se tirar o Espírito Santo de dentro de você. E sabe quem é que pode tirar o Espírito Santo de dentro de você? Pergunta para quem do seu lado, quem pode? Ninguém. Porque aquele que vem a mim de maneira nenhuma, não tem jeito. Ele entrou, ele não sai. Você pode entristecer ele. Você pode fazer ele ficar com ciúme. Você pode até extinguir ele. A chama pode até não ficar acesa, mas ele vai estar lá. E na primeira centelha, ele vai acender de novo. Diz assim, hoje é o dia dessa centelha acender o Espírito dentro de você. Você nasceu para brilhar. Porque nisso, dá um aplauso a Jesus agora em nome do Senhor. Amém. Muito interessante, né? Em João capítulo 9, versículo 5, Jesus diz assim: enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Vamos repetir juntos? Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Mas Jesus está no mundo hoje? Fisicamente não, ele está no mundo através do corpo de Cristo, que é a sua igreja. Nós somos o corpo de Cristo. Por isso ele disse no texto de Mateus: agora vocês são a luz do mundo. Ele foi, mas ele brilha através de cada um de nós. Você é a luz de Cristo, você nasceu para brilhar. Diz amém. Vira para quem está ao seu lado, dá um tapinha na mão desse abençoado, diga assim: você nasceu para brilhar. A luz de Cristo. A luz de Cristo, né? Não é outra luz. Parece a Aline Barros cantando, né? Quero ser como o farol, né? Você é esse farol, você é essa luz que ilumina o caminho para muitas pessoas. Você é o caminho, a luz que ilumina para muitas pessoas. Deixei uma dica aqui, hein? Deixei uma dica. Não pegou a dica, né? Quero ser. Vai isso aí, né? Senão eu vou ter que cantar aqui agora e não vai ser uma coisa muito bacana, né? Oh, meu Deus. Diga assim: uma luz na escuridão. Uma luz na escuridão. O Novo Testamento, ele traz ideias teológicas. Eu não quero falar complicado aqui, mas ele traz verdades bíblicas. E nós vemos essas verdades ilustradas lá no Velho Testamento em acontecimentos que ocorreram. E eu queria falar para vocês a respeito dessa luz que brilha, de um homem chamado Neemias. Neemias, para quem conhece a história, se não conhece precisa ler o livro e vai aprender muito. É um livro que fala de restauração. Neemias, ele era copeiro do rei, ele estava vivendo na Babilônia, na verdade já no período pós-babilônico, no período persa, e ele servia o vinho e as bebidas ao rei da Pérsia, a Ciro, e ele provava primeiro antes de entregar. Então o rei tinha muito conceito com o rei, porque se tivesse algum veneno naquela bebida, ele bebia primeiro para depois entregar para o rei, sabe? É uma figura daquele que tomou o veneno no seu lugar, para que você hoje pudesse estar vivo aqui, feliz e satisfeito, e esse é Jesus. Ele provou o ruim. Se tinha ruim, ele tomou, mas porque o bom vinho, o bom de Deus pudesse chegar na sua vida. E Neemias, ele estava muito triste, embora ele nunca tivesse entrado em Jerusalém, mas ele sabia que ali era a sua cidade. Ele nasceu no cativeiro, ele nasceu na Babilônia, ele nasceu escravo, mas ele tinha um desejo no coração de retornar, e Deus falou com ele, colocou uma vontade muito grande para que ele pudesse reconstruir muros. Diga, reconstruir muros. A muralha de Jerusalém estava derrubada, e quem for comigo a Israel ano que vem, abril do ano que vem, vai ver lá que as muralhas estão reconstruídas. Mas ali Neemias, ele foi chamado para reconstruir aquelas muralhas. Mas antes de Neemias ser chamado para reconstruir as muralhas,
Um outro homem chamado Zorobabel, governador de Judá, já tinha ido para construir o templo. E depois de Zorobabel, Esdras já tinha ido como levita, como sacerdote, para ensinar a lei para as pessoas. Sabe o que eu quero dizer com isso? Que o templo representava a presença de Deus, assim como nós hoje somos o templo do... E o Espírito Santo ele escolheu habitar dentro de nós, irmão. Isso aqui nós chamamos de prédio. Deus não habita em construções feitas por mãos humanas, por melhores que elas sejam. Deus escolheu habitar naquela tenda que estava caída, mas que agora está reerguida. E essa tenda é você. Diga, sou eu. Você é essa tenda, o Espírito habita em você. Então quando a gente vai lá para o passado, a gente entende que quando o templo foi reconstruído, a presença de Deus voltou para Jerusalém, mas tinha um problema. Qual era o problema? A muralha estava derrubada, e era preciso que aqueles muros fossem reconstruídos para dar proteção. Sabe, às vezes nós temos Jesus no coração, o Espírito Santo habita em nós, mas nós estamos muito influenciados por situações, por circunstâncias, por problemas, por coisas que nos envolvem, que hoje nós vamos chamar de trevas, de noite, de escuridão. A escuridão está em volta de nós, e Jesus está no nosso coração, mas nós precisamos criar barreiras. Não é à toa que Paulo fala no livro de Efésios, que existe uma grande armadura, a armadura de Deus, que fala ali de escudo da fé, porque quando os dardos inflamados do inimigo vêm, não adianta um escudo natural, você precisa do escudo da fé, sabe? Você precisa de uma couraça que é chamada justiça. Diga, eu sou justiça de Deus. Ela protege o seu coração, ela protege o seu peito, um cinturão chamado verdade. Você pode estar e está protegido pela verdade do Evangelho. Você tem um sapato que se chama pregação do Evangelho da Paz. Você tem um capacete que é salvação. Por mais que o inimigo queira convencê-lo de que você não é, que você não pode, que você não consegue, o seu corpo está protegido pelo Senhor. Então naquela época isso tudo era representado naquela muralha. E Neemias voltou para Jerusalém para reconstruir exatamente aquela muralha. Existiam muitos inimigos, entre eles Tobias, o campeão dos adversários que representam coisa ruim. Ele estava ali para poder infernizar, trazer más notícias, dizer que aquilo ali nunca ia acontecer. Como o inimigo diz para você, você nunca vai ser livre desse pecado, sua família não vai ser restaurada, você não vai conseguir vencer no seu emprego, abrir empresa, esquece esse negócio, se não é para você. Vir para a igreja, participar de célula, você não vai conseguir dar sequência. Crente é tudo hipócrita, crente é tudo ruim, não adianta você nem tentar, isso não é para você não. É isso que o inimigo faz, é isso que fazia com Neemias, e queria tirar Neemias do lugar onde ele estava, mas ele dizia, eu estou ocupado fazendo uma grande obra, não posso parar. Olha só o texto de Neemias capítulo 2, vamos à Bíblia que é melhor. O texto diz assim: cheguei a Jerusalém, e depois de 3 dias de permanência ali, o versículo 12 diz assim, saí de noite. Repete essa frasezinha comigo. Saí de noite. O que tem à noite? Trevas, escuridão. Por isso se chama noite. Então eu saí de noite, sabe? De noite. Por que de noite? Porque ele tinha uma luz nele, a luz do chamado, a luz da promessa, e ele precisava ver a situação, a real situação daquela muralha, e para ver a situação daquela proteção do povo, do templo, da presença, era preciso que isso fosse visto à noite. Sabe, às vezes a noite está sobre nós. Será que a noite só chega lá em casa? De vez em quando chega uma noite, chega uma treva, chega um problema, uma situação, e elas se nos envolvem, desafiando a capacidade que nós temos de resolver situações. Mas glórias a Deus que nós não resolvemos situações na nossa capacidade, nós resolvemos no poder do Espírito Santo. É assim que a gente diz, e é assim que a nossa luz, ela brilha diante dos homens. Nós somos a luz do mundo, e essa luz é refletida de Jesus. Mas quem é que não passa por trevas? Quem é que não passa por dificuldade? Mas o conselho de Deus é, levante-se no meio das trevas. O que Neemias fez? Ele saiu de noite, ele se levantou de noite, depois de 3 dias permanecendo ali, ele saiu de noite com alguns dos seus amigos, para poder ver o que de fato estava acontecendo. Deus quer trazer luz sobre a sua situação nessa noite, meu amigo, meu irmão. Deus quer iluminar o seu caminho, e por mais que sejam grandes as trevas, você sabe que trevas não existe. O que existe é ausência de luz. Ausência de luz e não trevas. Trevas não existe. Aonde há luz, nunca haverá trevas. Então ele sai de noite, e ele não levava com ele nenhum outro animal, diz o texto, além daquele em que ele estava montado. Então novamente no versículo 3 ele diz assim, de noite saí pela porta. Olha só, eu quero chamar a atenção para você de 3 coisas aqui nesse texto.
3 situações diferentes que toda aquela pessoa que passa por algum determinado problema de escuridão, de trevas, de deserto, de problema de dificuldade, vão enfrentar essas 3 coisas. Por isso a luz precisa brilhar e precisa ser refletida sobre a sua vida. Então de noite ele saiu pela porta do... Lê para mim, porta do... Quem tem um mínimo conhecimento de geografia vai entender que qualquer lugar ele está formado por vales, que são aquela parte baixa, e por montanhas. Então existem as montanhas e existem os vales. E nós sabemos que o nosso Deus, Ele é o Deus, como diz a canção, das montanhas e Deus dos vales. Mas as pessoas que vivem na montanha, elas têm mais segurança. Aliás, uma vez, um governador passado aqui do Rio de Janeiro, trouxe um estrategista de Israel para poder analisar a situação do Rio de Janeiro, de favelas, de comunidades, e sobretudo do tráfico de drogas, e ele falou assim: olha, não tem jeito, vocês entregaram todos os lugares altos de todas as montanhas para o seu adversário. Vocês precisam reconquistar, senão o Rio de Janeiro não tem jeito. Não é à toa que as favelas estão normalmente situadas na cidade do Rio de Janeiro, nas montanhas, na Rocinha, no Vidigal, em Dona Marta, enfim, em todos esses morros, sabe? Os lugares altos, eles nos pertencem. E agora falando espiritualmente, nós somos uma cidade edificada sobre um monte, mas tem muita gente em volta de nós que está vivendo no vale. O vale é o lugar baixo, o vale é o lugar da dificuldade, o vale é o lugar da sequidão. Lá no profeta, o profeta Osés diz assim, sabe, é muito interessante essa palavra: no vale de Acor, no vale do desespero, eu vou abrir para vocês uma porta de esperança. E qual é a nossa situação? A nossa luz brilha. Neemias via aquela situação e ele precisou entender qual era o caminho que o povo tinha passado. E o primeiro lugar que um povo passa para começar a viver na escuridão é o período do vale. O vale está lá embaixo, Deus está lá, mas ele está lá vivendo no vale. E se o indivíduo continua vivendo no vale, ele se acostuma, se adapta. Nós somos seres humanos adaptáveis, então ele se adapta a viver naquele vale e nem presta mais atenção de que existe uma montanha, uma possibilidade diferente, uma situação melhor para ele. E se ele continua vivendo naquele vale, você consegue me entender? Vale, lugar de dificuldade, lugar de problema, lugar de sofrimento, lugar onde está escuro. Se o sol nasce primeiro na montanha ou no vale? Na montanha. Quando o sol vai se pondo, ele se põe primeiro para o vale ou para a montanha? Ele se põe primeiro para o vale, porque o vale está nas sombras e a montanha recebe a primeira luz. Sabe, tem muita gente que está acostumada a viver nessa situação de vale, e o que o texto diz ali é que ele saiu de noite e percebeu isso. Ele saiu pela porta do vale na direção. Qual é a direção da porta do vale? Se você continua vivendo no vale muito tempo, você vai chegar num lugar chamado, lê ali comigo, fonte do... Pode falar, não fica com medo não. Fonte do dragão. Vamos de novo. Fonte do dragão. Olha aí, está escrito ali. O cara se acostuma a viver no vale, e quando vive muito no vale, quando ele vê uma fonte, ele precisa beber, e a fonte que se apresenta para ele é a fonte do dragão. Mas não é aquele dragão que você está pensando, que se apresenta de chapéu de cartola, todo vermelho, com tridente na mão e um rabo pontudo. Não, ele não se apresenta assim, embora a apresentação dele seja com a intenção desse sujeito aí, mas ele se apresenta na forma de ideias que nós compramos, que nós bebemos, de questões, de situações, como aquelas que eu acabei de dizer. Você não pode, você não consegue. Parece aquela história de Gabriela, nasci assim. Aqui só tem gente nova, né? Nunca viu essa novela, né? Eu acho que foi a última novela que eu vi. Eu nem sei o nome da tal da novela, mas eu sei da música, que é: nasci assim, vou viver assim e vai morrer assim. Acabou, Cláudio? Não sei. Gabriela, tá por dentro disso aí, hein? Aquela televisãozinha de 14 polegadas, preto e branco, ficava lá bombando nesse negócio. É isso que a fonte do dragão apresenta para você. E tem gente terminando o casamento, parando o relacionamento, desistindo de sonho, desistindo de empresa. Tem gente desistindo da vida, porque acha que não tem mais jeito. Está bebendo da fonte do dragão. Está bebendo da fonte do dragão. Está no vale. E a única fonte que você está vendo é a fonte do dragão. Sabe onde te leva essa fonte, chamada fonte do dragão? Olha, antes de dizer para onde ela te leva, entenda que a fonte do dragão, ela aparece para você, às vezes em forma de internet, ela aparece em forma de notícia, de coisa de YouTube, de Instagram, e de pessoas falando no seu ouvido. Tudo isso é fonte do dragão.
Então, para a gente entender bem o que é uma coisa e o que é outra, precisa conhecer aquilo que é certo. Eu estava estudando essa semana, as pessoas que reconhecem dinheiro falso, elas não estudam dinheiro falso, elas estudam dinheiro verdadeiro. Porque eles têm tanta familiaridade com a nota verdadeira, seja de real, seja de dólar, que quando vê o falso chama atenção, porque está acostumado a ver o verdadeiro. Quando a gente acostuma a viver no vale, a gente perde a verdadeira noção daquilo que é verdadeiro para nós e acaba bebendo da fonte do dragão, que vai te levar a um lugar. Sabe qual é o lugar? O que diz ali? Porta do... Eu não preciso dizer para você o que é esterco, mas se você continua vivendo muito tempo no vale e bebe da fonte do dragão, o seu futuro pode ser participar da porta do esterco. Que porta você está entrando? Que você está entrando, qual é a situação da vida que você está passando, qual é a questão que você está enfrentando nesses dias. É disso que eu estou falando. A palavra de Deus sobre você é uma palavra de você está sendo brilhar. Não é o vale, o seu lugar não é bebendo da fonte do dragão, e o seu lugar jamais será viver no esterco. O filho próprio viveu no esterco. Ele desejava comer as comidas dos porcos e ninguém lhe dava nada. Enquanto ele tinha para oferecer, as pessoas usurparam aquilo que era dele. Mas quando perdeu tudo, ele foi parar estudando comida com o povo. Você não nasceu para viver nesse lugar. Está me entendendo isso, amém? Amém. O lugar é montanha. Você é uma candeira acesa, uma luz acesa, perto de Deus. É lá que você tem que ficar. Mas eventualmente eu posso passar no vale, sim, sobretudo para tirar alguém de lá. De vez em quando nós descemos para o vale, porque nós precisamos tirar as pessoas de lá. Não adianta você querer viver na montanha e desfrutar daquele bel prazer e deixar as pessoas lá embaixo. Às vezes a angústia de descer lá. Por isso Neemias foi lá. Neemias precisava reconstruir aquela muralha. Mas para reconstruir a muralha, dessas coisas de vale, de porta do dragão, de tanque do dragão, de fonte do dragão e de porta do esterco precisava ser acalmado, precisava ser destruído. Quem me entendeu, amém? Eu não sei qual é a fonte que você está bebendo, mas eu sei que existe uma porta. Diga uma porta. Uma porta. Aquela porta que eu falei anteriormente. No vale do desespero, uma porta de esperança. Vamos repetir? No vale do desespero, uma porta de esperança. Fica aqui no seu lado e diga assim: hoje Deus está declarando que abre uma porta chamada esperança. Entre por ela. Por onde essa porta vai te levar? Deixa isso ali. Neemias continua, e o versículo 14 diz assim: eu fui até a porta da fonte. O Senhor Jesus, ele disse que dentro de nós existe uma fonte, diga fonte, que jorra para a vida eterna. Essa fonte, ela jorra para a vida eterna porque é o Espírito Santo que habita dentro de você. Se você é filho, ele está aí. Ele está aí, e ele não quer ficar só aí não. A fonte ela jorra, ela sai pela sua boca. Você segura a mão e tenta do lado de bela bênção sobre a vida dessa pessoa. Eu estou provocando essa fonte borbulhar de dentro de você como um geyser e sair pela sua boca palavras de bênção. Não é a palavra torpe que saia dos seus lábios, mas apenas aquela que serve para abençoar, para edificar. A palavra da graça que motiva, que transforma. Sabe? É disso que faz esse tipo de palavra que eu estou dizendo. Mas quando o Senhor não fala de pecado, eu não gosto de falar de pecado, porque o pecador ele sabe que ele é pecador, eu não preciso lembrar ele. O que ele precisa? Diga de uma porta, que leve a fonte. Isso que ele precisa. Não adianta dizer que você é isso, ou você é aquilo, que você foi isso, que foi aquilo. Essa não é mais a sua identidade, mesmo que ainda não seja. Deus está mudando essa história na sua vida hoje. Hoje eu preciso apresentar uma fonte que se chama Espírito de Deus. E como o próprio Jesus disse, era importante que Jesus fosse para o céu, para que o Espírito Santo viesse. No dia de Pentecostes ele veio, e quando veio 3.000 pessoas se converteram. Por quê? Porque ele guia as pessoas à verdade, ele mostra Jesus para as pessoas. Diga assim: Jesus é o Salvador. O Espírito Santo aponta a Jesus. Ele é o Salvador. Siga ele. Então quando você bebe dessa fonte, sabe onde ele te leva? Olha o que diz o texto aqui: te leva ao tanque do Rei dos Reis e Senhor. De novo? Rei dos
Errado, errado. Por isso nós precisamos compreender a nossa verdadeira identidade. Nós estamos passando na prova. Eu estou passando na prova, não deixa o senhor saber. Às vezes ele está passando na prova, irmão. Eu vou fazer uma pergunta para você que é retórica, não precisa responder. O Espírito te leva para o deserto? O Espírito é aquela fonte que leva para o tanque do rei. Mas será que ele leva também para o deserto? O deserto é como vale. As montanhas estão lá, o vale está embaixo. O deserto é o vento da sequidão. Mas no final do deserto vem uma terra de promessa. A pergunta é: o Espírito te leva para o deserto? Sim, sim. É a retórica, mas não o quê? Sim, leva. E Jesus mostra isso para nós, Mateus capítulo 4, versículo de 1 a 3. Olha só o que diz, depois nós vamos ler 10 e 11. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Você percebeu ali que o Espírito está com letra maiúscula? Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Você sabe o que tinha acontecido antes? Sim. Ele tinha acabado de ser batizado. Quem fizer isso não vai interferir com o senhor, não, né? Jesus tinha acabado de ser batizado. Então você conhece a história. João Batista o batizou, e naquele momento apareceu uma voz do céu que dizia: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E o Espírito Santo desceu sobre ele, uma forma de como ele foi cheio do Espírito Santo. E quando ele saiu do deserto, o Espírito Santo que entrou nele, a primeira coisa que fez foi levar ele para o deserto. E às vezes as pessoas dizem assim: puxa, acabei de sair do encontro, eu fui batizado, agora estou passando uma prova. É verdade, está passando uma prova, mas não é uma prova para provar simplesmente você o seu caráter, não. Deus já sabe que você vai vencer. Quando ele te leva ao deserto, é porque o inimigo ele quer tentar você. Sabe, o inimigo ele quer te derrotar, matar, roubar e destruir. Mas o Senhor Jesus sabe que ele já deu vitória para você. Porque ele vai ser derrotado. Vai ser derrotado e nunca mais ele vai poder mexer com você ou levá-lo para o deserto. Mas ele trabalha sempre na sua fraqueza. Olha como o texto continua. Diz assim: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Versículo 2 vai dizer assim: depois de jejuar 40 dias e 40 noites. O diabo não apareceu, o inimigo não apareceu na vida dele no primeiro dia de deserto, não. Foi no 40º, quando ele estava com muita fome, quando ele estava fragilizado, quando ele estava fraco. É ali que o inimigo ataca, geralmente pelas costas. Aquela fonte do dragão que a gente viu, ela vem assim, assim e vem assim. Você sabe que eu estou dizendo assim, não precisa entrar em detalhes, mas ele vem rodando a sua mente, dizendo que você vem para cá, você não consegue sair, seduzindo você, impressionando e atraindo, mas atraindo como? Questionando a sua identidade. Se você não souber quem você é, a facilidade de cair é muito grande. Então, depois de jejuar, ele foi batizado, recebeu o Espírito Santo, depois de jejuar por 40 dias, o inimigo vem contra ele e vem fazendo o quê? Olha o questionamento do inimigo no versículo 13. O tentador, aproximando dele, disse: se tu és o quê? Filho de Deus. Se tu és o Filho de Deus, o que ele está querendo dizer com isso? Questionar a identidade. Se ele é Jesus, se ele é o Filho de Deus, como é que ele pode estar passando fome? 40 dias. Questiona o poder dele. Tu é o Filho de Deus, você tem poder. Transforma essas pedras em pães e sacia a sua necessidade, a sua fome. Sacia tudo que você precisa. Você é um Filho de Deus? E olha que ele esqueceu, ele tirou propositalmente, não esqueceu nada, uma palavra, que é filho amado. É quando ele é batizado, a voz de Deus diz: esse é o meu filho amado. Porque se lembra ele que ele é amado, o filho amado sabe que ele pode passar por problema, mas ele sempre será filho e sempre será amado. Então ele questiona essa identidade. Se você é filho de Deus, por que a sua família está passando por isso? Se você é filho de Deus, por que a sua situação financeira está tão ruim? Se você é filho de Deus, por que você está passando pela enfermidade, essa dor, essa doença, essa coisa ruim? Sabe? Deus tem tratado essas questões e a sua luz vai brilhar e o inimigo vai ser derrotado. Olha! Não é o caráter da pessoa que está sendo provado, é a fé dela. Percebe isso? Jesus não estava sendo provado se ele era bom ou se era ruim, mas se ele via ou se não via em Deus, no seu Pai. Aquele negócio que Jesus falou: entrega o teu caminho do Senhor. A questão é: você confia ou você não confia? Você confia que ele é seu Pai e que vai dar com você? No Salmo 23, ele diz assim: ainda que você vá, passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal. Por quê?
porque ele sabia qual era a identidade. Qual era a identidade? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. É disso que eu quero mostrar para você. Se você é filho, o que você está passando por isso? Onde é que está o seu grande pastor? Onde é que está o seu Deus? Onde é que está o seu pai? Sabe onde é que ele está? Passando no vale com você, entrando no deserto com você. E como é que eu refuto isso? Revelando a minha identidade. E quando você vai lá, Jesus passou por 3 tentações, você conhece a história. Eu vou chegar lá na última, no final, versículo 10, então, ele diz assim: Jesus lhe disse: retira de Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Ou seja, Jesus sabia muito bem quem ele era, e sabia muito bem quem era Deus. Essa é a sua identidade. Você é luz, você nasceu com glória. As trevas podem estar em volta de você, mas a sua luz vai brilhar e vai refletir sobre essa luz. Como seu irmão se assim é tempo, essa luz brilhar. Eu estou nas trevas, a luz está brilhando. Talvez esteja faltando uma munição, né? Para aquela lâmpada acender. O fio precisa levar energia. Talvez o fio esteja frouxo, esteja cozinado. Mas hoje ele vai ser liberado. O Espírito Santo vai alimentar a sua vida. Diz assim: eu sou. Uma aplauso a Jesus. E como eu disse, o diabo tinha todo interesse em que Jesus estivesse no deserto para envergonhá-lo, para questionar a sua identidade. E Deus tinha todo o desejo que Jesus estava ali, estivesse ali, para poder derrotar o inimigo. Então o versículo 11 diz assim: olha só que coisa maravilhosa. Então o diabo deixou, os anjos vieram e serviram. O diabo vai ter que deixar você, não tem jeito. Não tem trevas, quem não pode refletir, não pode suportar a luz de Jesus sobre a sua vida. Cega ele. Ele quer jogar trevas em você e apagar a sua luz, mas isso não é possível. Quando a sua luz brilha, você cega ele, não tem outro jeito. O caminho dele é fugir. Diga: saia. Sai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sabe, tudo isso é uma atitude de fé. É nós sabemos qual é a nossa identidade. E Deus pode mudar essa história na nossa vida. O profeta Isaías, em revelação, diga assim comigo. Diga comigo. Uma promessa para nós. O profeta Isaías, em revelação, nos últimos dias, ele fala sobre a igreja. Então ele fala de trevas, ele fala de densas trevas, mas diz que no meio dessas trevas a luz vai brilhar. Nós vivemos esses dias em que a igreja está envolvida em trevas da moralidade, em trevas dos questionamentos, em trevas dos posicionamentos, e às vezes de dentro da própria igreja surgem palavras de trevas, sabe? E assim que é, nós estamos vivendo nessa época, mas existe uma promessa sobre cada um de nós. No livro de Isaías, no capítulo 60, versículos de 1 a 5, diz assim: levanta-te e refúgia, levante-se e refúgia. Em outro texto vai dizer: levante-se e resplandeça. Em outra versão vai dizer: levante-se e brilhe. Seja como for, ou qual for a versão que você está lendo, nós estamos na NVI que fala em refúgia, é uma coisa que é a necessidade de fazer: levantar. Qual a necessidade? Levantar. Levantar é a sua parte. Diga: levantar. Levantar. É a minha parte. É a minha parte. Brilhar. Brilhar. É a parte de Deus. É a parte de Deus. O Espírito Santo que faz você brilhar. Mas para você brilhar, precisa levantar. Apaga o botãozinho da luz aí. Olha só, ele levantou. Mas agora ele vai acender. Mas para acender a luz, é preciso levantar. Mas isso foi uma atitude. É isso que eu estou falando. O que Elias fez? Depois de 3 dias, parece 3 dias aí é uma festa, né? Jesus ficou 3 dias na cama e quando ele levantou na madrugada, dormiu. A luz brilhou para nunca mais apagar. Olha, não separa mais a luz que outrora apaga. Agora brilha, cada dia brilha. Essa música não fica doida. A gente canta a música e não percebe aquilo que está cantando. Olha a palavra, iluminando, cantando, lendo, chorando, a luz está brilhando e não vai se apagar. A luz não vai se apagar. A sua luz não vai se apagar. Você que está me ouvindo hoje aqui no YouTube, a sua luz não vai apagar. A crise, a dificuldade, o problema não serão suficientes para apagar a luz de Jesus na sua vida. Não é suficiente. Não é. Então estou dizendo ali: levanta-se, refúgia, resplandeça. Elias levantou no meio da noite, ele viu lá, ele viu a porta do vale, ele viu a fonte do dragão, ele viu o lugar do esterco, por mais que você
aprisionadas ao vício, estão aprisionadas ao vício, vício de alcoolismo, vício de pornografia, estão aprisionadas ao vício, a vício oh meu Deus, de alcoolismo, de pornografia, que estão aprisionadas ao vício de drogas, de hipocondríacos, às vezes de remédio. Sabe, às vezes a gente não para para pensar, o indivíduo faz um tratamento para desintoxicar contra as drogas, e na verdade ele troca de droga. Eu estava conversando com um morador de rua, o Leonardo, vou parar de chamar de morador de rua, o Leonardo lá em Niterói, e na organização eu fui passando de recuperação, não adianta, então ele vem demoniado e diz que todo crente eu falei, o que é isso? Está falando comigo? Rapaz, demônio, você está repreendido em nome de Jesus, eu tinha nada de botar, só agora eu quero falar só com ele. Tá bom. Aí fica aquele menino e diz assim, oi pastor, tudo bem? Ah, sim, agora melhorou, tudo bem? Por que você está falando mal de crente? Eu já fui num centro de recuperação, eles querem que a gente faça oração e faça jejum. E nada disso resolveu na minha vida, por isso que está uma rua demoniada. E eu perguntei, você está usando crack? Ele falou assim, eu já usei crack, já usei cocaína, já usei heroína, agora eu estou só fumando uma maconhazinha. Isso é o extremo. Você sai de uma droga para outra, mas nunca fica. E tem gente que consegue sair dessas drogas, que são ilícitas, e daqui a pouco ele está preso ao Rivotril, por exemplo. Nada contra aquilo, não é propaganda do medicamento, nem falando mal dele. Mas só precisa um medicamento qualquer. Jesus tem libertação para você. A sua luta de brilhar. Levante-se e refúgio. Hoje é o dia da sua libertação. Amém? Amém! Vou até mais rápido para eu poder deixar eu orar com você aqui um momento. Então, o que a Bíblia diz assim? Porque chegou a sua luz. Você me ajuda? Chegou a sua luz. A sua luz já chegou. Olha aí, a glória do Senhor raia sobre você. Qual é a luz que já chegou? Diga a luz de Cristo. A glória de Deus sobre você. Agora preste atenção, o versículo 2 diz assim: olhe, tem que olhar, fica atento. A escuridão cobre a terra, ou seja, lá fora, no mundo, continua havendo trevas, lá fora continua havendo escuridão, lá fora continua havendo problema, mas é a promessa que Deus está fazendo para nós, que essas densas trevas que está dizendo ali que envolve os povos, sabe, mas sobre você, diga sobre mim, sobre mim, ele diz ali, profetiza, bota a mão na sua cabeça, diga assim, sobre mim, se vê, a sua glória, interessante, né? Sobre mim se vê a sua glória. Às vezes você não vê, mas as pessoas estão vendo a glória do Senhor brilhar sobre a sua vida. Você é iluminado pelo Espírito Santo. Então olhe, a escuridão está lá fora, os problemas, as crises políticas, problemas do país, problemas do bairro, problemas da rua, mas sobre a sua casa e sobre a sua vida vai brilhar a luz do Senhor. E muito mais, essa glória de Deus sobre a sua vida. Ela, assim, no versículo 3, as nações virão a sua luz. As nações, os povos, as pessoas, elas vão ver a luz que está brilhando em você. Até os reis vão vir ao seu fulgor, no alvorecer, no nascer desse sol. Essa luz está brilhando, olha ao redor. Olha ao redor e veja, observe e veja. Quanto mais trevas você vê do lado de fora, mais a luz de Cristo brilha em você. Por isso você diga assim: eu sou como uma cidade edificada no monte. Ela brilha. E as pessoas têm vontade de sair do vale e de subir a montanha. Elas querem ser como você é. Diz amém. Você não deu comigo da pessoa ser como eu. Mas é por causa da sua identidade. Você não entendeu ainda, mas vai entender. Você não é em trevas, mas Deus, o Pai, Ele vê você na luz de Cristo. Ele não fica confundido, nem se engana. Ele conhece você, ele conhece a sua crise, ele conhece o seu deserto, ele conhece o seu problema, ele conhece a sua dor. E ainda assim, ele continua interessado em você. Isso é obrigado. É bom demais. Eu não estou aqui para levantar nem para lembrar da sua crise nem do seu pecado. Mas estou aqui para dizer que existe uma porta. Uma porta de uma fonte. Essa fonte é o Espírito que trabalha aqui nessa noite. Ao tempo do rei. Você lembra, né? E Senhor, Ele vai te levar até lá. Esse é o seu lugar, lá no monte. Diz amém. Então olhe ao redor e veja, versículo 4. Né?
fila para entrar aqui na igreja. Seu anfitrião de céu não vai conseguir suportar. Tem muita gente, vai fazer bagunça na casa, vai ter que dividir, separar e multiplicar em 2, 3, 4 casas diferentes. E quando essa luz brilha, as pessoas chegam no lugar aonde tem luz. Ninguém gosta de ficar no escuro. É verdade. Quando falta luz, os mosquitos invadem. E você fica matando mosquitos porque não tem luz. O ventilador pifou, o ar-condicionado não funciona. É sempre na hora do jogo que você quer ver que falta luz na sua novela, no seu filme, na sua série, seja lá o que for. Aí falta luz e você fica muito bravo. Sabe, as pessoas precisam de luz. Só que tem muita gente que não sabe disso. É igual um morcego, vive tanto nas cavernas, os olhos param de funcionar. Não tem mais sensibilidade. Como você é um motorista, sabe o que eu estou falando? Se você anda num túnel, agora os túneis são luzes de LED, mas são bem iluminados. Antigamente a luz era muito ruim. E você entrava, você passou naqueles túneis longos, ruins, né? Aí quando você sai do outro lado e o sol bate no rosto, você fica meio cego. É uma coisa que chama-se fotofobia. Porque a sua pupila, ela dilata para você poder enxergar mais no escuro. Mas quando você pega o sol, ela tem que se contrair. Vai te contraindo. O raio do sol, a luz não penetra nela, você tem a condição de enxergar. E demora uns segundos para que a sua vista, a pupila, né, a pupila dos olhos, ela possa se dilatar ou ela possa se contrair. A aula de biologia foi de graça. Eu quero dizer para você que às vezes você está tanto tempo vivendo no escuro que quando a luz vem, você acha que está cego. Mas essa não é a sua identidade. Os seus olhos, os olhos do seu coração sejam abertos, como disse Paulo aos Efésios, que você possa ver verdade sobre a sua vida. Amém. Olhos para você. Então olha ao redor e todos venham a você porque você está criando. De onde vem os seus filhos, as suas filhas carregadas nos braços. Então você o verá e ficará radiante. Quanto mais você vê a glória de Deus se manifestando na sua vida, mais radiante você fica, mais feliz você fica, mais de Deus você recebe. É disso que eu estou falando. Está no seu coração, taquicardia da boa, o seu coração pulsará forte e se encherá de alegria. Por quê? Porque as riquezas dos mares serão trazidas a você e a você virão as riquezas das nações. Sua luz vai resplandecer, sua luz vai brilhar, sua luz vai resplandecer e vai brilhar. E todas as pessoas vão querer viver igual a você. Pastor, você não sabe como é que está a minha família. Eu quero, chegando agora no final, falar um pouquinho sobre isso. Você que é chefe de família, você que é mãe ou que é filho, todos nós somos filhos, alguns já são pais. Sabe, se a sua família está vivendo por um momento de dificuldade, eu quero que você entenda uma coisa, no meio da crise, não adianta você querer responsabilizar o seu parceiro. Pode funcionar para a sua empresa, pode funcionar em qualquer coisa onde você esteja envolvido. Não queira responsabilizar os outros. Você é luz. O que Jesus disse que não se pode esconder uma candeia, uma lamparina, um lampião. Você não pega essa luz e coloca debaixo da cama. Você coloca para brilhar. E quando a luz brilha, ela brilha sobre toda a casa. Não é verdade? Uma luz brilha. Se você vai no interior onde não tem luz elétrica, um único lampião, ele consegue iluminar uma casa toda. E às vezes as casas são de meia parede. Não sei aqui se alguém já foi na roça. E assim, tem um espaço entre o telhado de telhas de barro e a casa. O lampião fica pendurado lá. E um único lampião, ele consegue iluminar a casa toda. Irmão, você é esse lampião. Você vai iluminar a casa, a sua família, o seu marido, os seus filhos, a sua esposa, os seus filhos. Você, filho, vai trazer luz para casa, no coração do seu pai. Pastor, você não sabe como é as trevas. Você não conhece a luz de Jesus. E nessa noite ele vai fazer essa luz brilhar. É só uma questão de identidade. A sua identidade precisa mudar. Vire para quem está ao seu lado e diga assim: seu nome não é trevas, nem é noite, nem é escuridão. O seu nome é a luz de Jesus. O Espírito Santo está me dizendo que tem casal que está olhando assim para o outro e está repetindo o que eu mandei falar. Mas no fundo, ele está pensando assim: você é só trevas. Meu filho não tem jeito. Não tem nada que possa mudar. Irmão, não deixe essas fortalezas se criarem. Confia no Senhor e no processo de Deus na sua vida. A luz que está dentro de você, ela brilha tanto que ela vai iluminar a vida de toda a sua família, de toda a sua casa. Diz assim: eu creio. Você pode até não entender, apenas creia. Sabe, quando Jesus
Jairo pediu que ele fosse curar a sua filha. Mas no meio do caminho, interviu a situação, e era uma mulher que estava doente com fluxo de sangue, e Jesus para ajudar qualquer pessoa. Ele não faz escolha de pessoas. Só que as trevas entraram na casa de Jairo, o neném, e Jairo ficou desesperado, porque alguém trouxe a notícia: sua filha morreu. Não acomode mais o mestre. Mas a resposta de Jesus foi assim: não tenha medo, apenas confesse. Eu estava lendo um livrinho hoje do nosso amigo Bill, e ele estava dizendo assim: Jesus nunca foi num funeral sem atrapalhar tudo. E eu fiquei pensando na história. Todo enterro que Jesus ia, ele atrapalhava o enterro. Mesmo se ele chegasse atrasado, como ele chegou atrasado no enterro de Lázaro, ele disse: Lázaro, vem. Essa menina não chegou nem a ter um enterro, só tinha gente chorando. Ele levantou e ressuscitou, porque a luz brilha. A viúva de Naim, ele parou o velório, parou o esquife, parou o caixão, indo para o cemitério, e chamou o jovem e disse: jovem, levanta. Sabe, Jesus está dizendo para você se levantar, mesmo que seja no meio das trevas. Até no enterro dele, neném, ele atrapalhou o negócio. Morreram e enterraram ele, mas no terceiro dia ele ressuscitou. No quarto dia ele ressuscitou lá. Na mesma hora ele ressuscitou a menina. E hoje, diz hoje, vira para quem está ao seu lado e diga assim: ele vai ressuscitar você. Tem vida nova para você, diz: eu creio. Tem vida nova para você. Sabe, você é uma cidade edificada sobre o monte. Lá em cima você está lá embaixo está o vale, mas a sua luz vai brilhar, a sua luz vai ser vista de longe. Aqueles que não querem mais viver nas trevas, eles vão buscar refúgio em você, na igreja de Jesus. Você é a igreja. Neemias tinha o templo construído, mas ele precisava reconstruir as muralhas. Você é templo do Espírito Santo, o combustível de Deus já está dentro de você. E aqueles que forem alcançados e quiserem, desfrutarão da segurança dos seus muros. Isaías 60, lá no finalzinho, o último texto, versículos 18 e 19, diz assim: não se ouvirá mais falar de violência na sua terra, nem de ruína e destruição dentro das suas fronteiras. Por quê? Porque os seus muros você chamará, diga, salvação. Salvação, irmão, no Antigo Testamento é o nome de Jesus, é Yeshua. Jesus é o muro que protege você de toda e qualquer dificuldade, de toda e qualquer escuridão, de toda e qualquer crise. Jesus é a muralha que protege você. Ele é o capacete da salvação, ele é a coraça da justiça, ele é a própria fé que é gerada em você, ele é o autor e o consumador dessa fé. Ele é o evangelho da paz, ele é a verdade, a sua verdade, disse Jesus. Ele é a proteção. Ele diz mais: os seus muros então será Jesus, será Yeshua, mas as suas portas serão chamadas louvor. Que é isso? É no meio do vale da dificuldade você poder dizer como Davi disse: mesmo que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Eu tenho um inimigo, preparo uma mesa na presença do meu inimigo, porque ele vai comer comigo e vai ver a vitória e o livramento do Senhor na minha vida. Então agradeça a Deus, louve ao Senhor em qualquer situação. Paulo diz: em tudo dai graças, em todas as coisas, em todas as circunstâncias. Aí a porta vai se abrir para você e você vai chegar à fonte do Espírito Santo, e ao tanque do reino. O versículo 19 diz assim: o sol não será mais a sua luz de dia, e você não terá mais o brilho do luar, pois o Senhor, diga, o Senhor, Ele é minha luz. Só hoje? Só amanhã? Semana que vem? Não, o Senhor é a minha luz para sempre. Ele será a sua luz para sempre, e o seu Deus será a sua glória. Diga assim: hoje é dia dessa luz brilhar sobre a sua vida. É dia da luz de Cristo brilhar sobre a sua vida. O vale das trevas, o tempo do esterco acabou. Agora é Cristo em você, esperança da glória. Quem crê comigo diz amém.